Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Hoje é dia de Ouvindo Livros, o programa que compartilha com você nosso entusiasmo pela leitura. Apresentação: Maria Clara e Marta Padovese. Você já ouviu alguém falar: "Minha vida é uma tragédia grega"? Por que essa expressão? Para dizer que só tem desgraça na vida. E desgraça grande, muito drama, tragédia. E o que é uma tragédia grega? A tragédia grega foi um dos gêneros teatrais ou dramáticos mais encenados durante a Grécia Antiga. É considerado o gênero teatral mais antigo, dos quais se destacam os dramaturgos gregos Ésquilo, Sófocles e Eurípides, por volta de 500 anos antes de Cristo. E as tragédias gregas possuíam todas elas uma característica comum, uma tensão permanente e o final infeliz e trágico. E hoje nós vamos falar sobre uma tragédia grega e para isso está conosco a leitora assídua Maria Clara. Olá, Maria Clara. Olá, Marta. Olá a todos os ouvintes do Ouvindo Livros. Maria Clara, você fala um pouquinho sobre o livro que você escolheu, qual o nome dele e um breve resumo. O livro que eu escolhi é Medeia, é um texto de teatro. Então, para introduzir um pouco a história nas tradições helênicas, a Medeia, na mitologia, é uma mulher importante, poderosa, dotada de inteligência superior e conhecedora da arte de curar e de rejuvenescer através do caldeirão mágico. Então, ela tem poderes mágicos. O Eurípides escreveu, então, essa tragédia, adaptando o mito da Medeia ao seu tempo. Ele escreveu isso em torno de 431 a.C., e a Medeia foi uma feiticeira que era filha de Aetes, o rei da Cólquida. Quando o herói Jasão, comandante dos Argonautas, alcançou a Cólquida em busca do Velocino de Ouro, a Medeia ficou perdidamente apaixonada por ele. Em troca da garantia de Jasão de que ele seria perpetuamente fiel a ela e que a levaria de volta com ele para a Grécia, Medeia usou de seus poderes mágicos para enganar o pai e assim obter o Velocino de Ouro. Mas o Jasão não cumpriu o prometido e então, a partir desse momento, começa a peça de teatro, efetivamente, com a Medeia enraivecida com Jasão por este se casar com Glauce, que era filha de Creonte, na época o rei de Corinto, onde eles estavam vivendo. Esse é um resumo muito breve da história. Tem muito mais coisa e muita tragédia nessa tragédia grega. É preciso explicar um pouquinho aí, Marta, alguns aspectos importantes, né? A primeira coisa, o Jasão, ele vai com esse grupo aí, os argonautas, para essa localidade, a Cólquida, e ele está indo, em parte, para se vingar de uma coisa errada que o Aetes tinha feito com um parente dele, mas, ao mesmo tempo, para conquistar esse tal de Velocino de Ouro. E aí, o Aetes, como costumava acontecer nessas tragédias, propõe para ele que ele faça 4 grandes desafios, e eram desafios, assim, humanamente impossíveis. E onde que entra a Medeia, ou seja, a Medeia, com os poderes mágicos dela, conseguiu que o Jasão superasse esses 4 desafios, conseguisse esse Velocino de Ouro, e como ela estava apaixonada por ele e fez ele prometer
prometer que eles se casariam e ficariam juntos e fiéis um ao outro, e ela então foge com o Jazão e esse velocino de ouro, e eles voltam com os argonautas para a terra de onde eles vieram. E aí começa uma parte mais complexa da tragédia, porque o pai dela, que era o Aietes, ele não ficou nem um pouco satisfeito com isso, onde já se viu que a filha dele estava fugindo com esse estrangeiro. E ele mandou o filho dele perseguir esse casal e trazer a Medeia de volta. Mas a Medeia estava tão cega de paixão que ela assassinou o próprio irmão e despedaçou o irmão, esparramou os pedaços do irmão para ninguém encontrar o caminho, para os grupos lá do pai dela se perderem, e ela foi para a terra de Iolcos. Só para mostrar assim, a força que ela estava nessa paixão, que ela não estava enxergando mais nada, ela estava abandonando o pai, a localidade de onde ela tinha nascido, e também o próprio irmão, né? Só para dar uma ideia da força da questão. Embora na tragédia grega, quando ela era encenada, as partes violentas não eram mostradas, não se via ninguém morrendo, só se sabia que alguém tinha morrido. Por que você escolheu justamente esse livro? Eu escolhi esse livro, Marta, porque eu acho que é uma figura mitológica bastante controversa e muitas vezes o que é passado da Medeia é só esse lado perverso da mulher, então é um estereótipo da mulher como uma bruxa, como uma mulher vingativa, como uma mulher que não tem amor pelos filhos, ela quer se vingar, mas na verdade, quando a gente faz uma leitura cuidadosa do texto, a gente percebe, é claro, ninguém pode inocentar uma mulher que mata os próprios filhos, não é isso de modo algum. Mas a figura do Jazão também é muito perversa, e isso, em muitas vezes, passa desapercebido ao longo dos textos. Então, eu acho que é importante pensar, primeiro, realmente não tem cenas de carnificina, isso são apenas relatos que são feitos. O que acontece é a força dramática do texto, que é muito bonito. Então, só para pensar um pouco, eu gostaria de trazer um pouco dessa força do texto. Naquela época, as mulheres não tinham quase direito nenhum. As mulheres eram objetos, né? Então, tem um trecho aqui do texto da Medeia em que ela faz essa abordagem. Então, ela fala assim: de todos os seres que respiram e que pensam, nós outras, as mulheres, somos os mais miseráveis. Precisamos primeiro comprar muito caro um marido, para depois termos nele um senhor absoluto da nossa pessoa, segundo flagelo ainda pior que o primeiro, que no caso era o pai. Por que comprar caro? Porque tinha que pagar o dote. E quem fazia esses arranjos não era muitas vezes por amor. Então, a mulher não tinha nenhum papel na história, né, na época. E isso fazia com que uma mulher com força, que era o caso da Medeia, ela representa a mulher com força, a mulher que tem opiniões certas ou erradas, mas ela tem as ideias dela. Então, ela coloca isso de uma maneira muito clara. Inclusive, ela tem uma outra passagem que eu também acho muito poética, e na qual ela coloca o seguinte: ela está falando com Zeus, que é o deus que eles seguiam máximo na época, porque eles tinham vários deuses, né? Então, ela coloca: ó Zeus, por que destes aos homens um meio seguro de reconhecer se o ouro é falso, enquanto que, para distinguir os maus dos bons, nenhum sinal lhe está gravado no rosto? Então, a Medeia fala: mas eu estou casando aqui com uma pessoa e eu não consigo distinguir se ele é mau ou se ele é bom. E quando o Jazão, ele abandona a Medeia para ficar com Glauce, que é a filha de Creonte, ele basicamente falou: olha, Medeia, agora eu não preciso mais de você, eu quero casar com a Glauce é filha de um rei, aí eu vou ter outros filhos, os meus filhos vão ser netos do rei. Isso é bom, porque, veja bem, os seus filhos vão ser irmãos
de alguém que é neto de rei. Então, fica tudo muito bom, não sei por que você está achando ruim. É basicamente isso que o Jazão falou para ela, depois dela ter abandonado a família, assassinado o irmão e feito 1000 loucuras. E, por outro lado, uma coisa que me chama atenção é essa cegueira da mulher apaixonada, que daí já é o lado negativo. Ela está apaixonada e ela começa a fazer coisas que não são corretas em prol de uma paixão. Então, na verdade, essa paixão a cega e ela perde a razão também. Então, é um lado em que se mostra uma Medeia com um caráter complexo. Ela não é só uma bruxa, ela sofreu também uma injustiça, mas ela também perde a razão nessa cegueira da paixão e do ciúme. Então, por isso que eu escolhi, acho que é um texto com uma força dramática, que apesar de ser muito antigo, ainda tem algumas coisas que a gente remete para os dias de hoje. E só mais um trechinho, Marta, para ver como o Jazão, ele tinha aquele pensamento bem antigo, né? Tem um determinado momento em que ele está reclamando com a Medeia como é que ela acha ruim que ele vai ter outros filhos e que os filhos dele vão ser filhos do rei. Ele vira e fala assim, olha, os mortais deviam ter filhos por outro meio qualquer. Não haveria mais mulheres e os homens ficariam libertos desse flagelo. Então, para você ver que o tipo de pensamento que se tinha na época e que esse Jazão carregava, também não era lá a flor que se cheire, né? Então, para colocar como as demais tragédias gregas, os personagens são complexos. Eles não são só bem e mal, certo e errado. Eles têm toda essa questão. Então, embora os filhos de ambos foram vítimas do assassinato que a Medeia cometeu, ele também teve lá uma parte aí que ele também se comportou mal. E só para explicar o que foi o crime hediondo que a Medeia cometeu. O crime hediondo da Medeia, ele foi relativo à vingança que ela planejou, não somente de matar a atual esposa do ex-marido, então ela queria matar a Glauce, mas também os próprios filhos. Então, como é que ela fez isso? Ela envenenou um véu muito bonito e pediu para os filhos dela levarem de presente para Glauce como uma forma de pedir para ela que não expulsasse eles de Corintos, que pelo menos preservassem eles por lá, porque era esse um desejo que eles tinham de ficar por lá. Só que quando essas crianças entregam o presente para Glauce, esse presente, esse véu está envenenado e qualquer pessoa que tocasse nesse véu morreria. Então, morre a Glauce e morre também o pai dela, que vai tocar nesse mesmo véu e na Glauce. E a seguir, o que ela faz é assassinar os próprios filhos, completando o plano dela de vingança de arrasar o Jazão. Então, ela queria eliminar toda possibilidade de felicidade dele, matando não somente a esposa, como também os filhos. Então, esse que é o crime abominável da Medeia, é o fato dela ter matado os próprios filhos, e, obviamente, é um crime sem perdão. Isso que é o crime hediondo da Medeia. No Ouvindo Livros de hoje, comentamos a peça de teatro Medeia de Eurípides, sob o ponto de vista das leitoras Maria Clara e Marta Padovese. A Medeia, para casar com Jazão, ela tinha matado o próprio irmão, depois ela mata a esposa do Jazão, consequentemente o pai da Glauce morre, e depois, para completar a tragédia, ela mata os filhos. Mas ela não se mata. E aí, um pouco antes dela executar esse plano que ela fez de matar Glauce, o Creonte e os filhos, ela faz um acordo com Egeu, que é o rei de Atena, e ela foge com Egeu. E aí vai ter uma outra parte da tragédia. Então, a Medeia, ela é considerada um estereótipo aí da mulher vingativa, da mulher ciumenta, mas ela não se mata. No entanto, ela dentro de si, ela está arrasada. Mas é como eu falei, a tragédia grega, os personagens têm um comportamento complexo.
comportamento complexo e extremo. Os problemas eles resolvem de uma maneira extrema, não existe o diálogo. Basicamente, esse diálogo que ela teve com o Jazão foi uma enganação, foi uma farsa. Ela queria enganá-lo para dizer que estava tudo bem, que tinha perdoado ele, mas foi uma farsa para ela conseguir alcançar o objetivo dela, que era deixar o rapaz miseravelmente infeliz. Mas um ponto que a Medea fala, já no final da peça, ela fala para o Jazão que ele não se importou com os filhos. E por que agora ele se importaria com os filhos mortos, se ele não se importou com os filhos quando eles estavam vivos? Essa é uma boa pergunta, porque realmente ele não se importou com os filhos quando eles estavam vivos. Ele os renegou, ele falou, fica você com eles e eu vou fazer outros filhos por aí. Mas ele só se importou com eles quando eles morreram. Como você já falou anteriormente, ele não era boa bisca mesmo. O Jazão, o perfil dele é daquele homem que acha que ele é o máximo e que ele pode fazer o que ele bem quiser e que o que ele está pensando é o que está certo. Quando ele passa pelos 4 desafios do pai da Medea, mas ele só passou porque ela ajudou, em nenhum momento ele fez essa reflexão que ele era fraco e que, na verdade, a força estava nela. Ele achou que ele era o tal e conquistou o Velocino de Ouro e voltou cheio de glórias para o país dele. Em todo momento, as conquistas dele, na verdade, quem fez foi ela, né? E quando ele resolve concluir que seria bom para ele casar com a filha do rei, ele argumenta para Medea de que seria bom para os filhos dos dois. Afinal de contas, a partir do momento que ele também tivesse filhos com a Glauce, todas as crianças ficariam irmãs por parte de pai. Então, na cabeça dele, era uma grande vantagem. Só que o que acontece? Tem um detalhe aí nessa história. Quando a Medea começou a ficar muito brava e começou a falar para todo mundo que ela queria matar a Glauce, o Creonte falou, olha, Medea, aqui eu não vou deixar você ficar, vou te expulsar aqui dessa região, nesse país você não pode mais ficar, vai você embora e vai seus filhos também, vai todo mundo embora. Nesse momento, o Jazão não fez nenhum esforço para defender os filhos. E, inclusive, tem uma passagem que o escravo fala, o antigo amor cede lugar ao novo, ele já não ama esta família. Então, quando era conveniente, ele amava. Quando não era conveniente, ele não amava. E é claro que a perda do filho abala de qualquer maneira. De novo, acho que a gente não pode em nenhum momento achar que a Medea estava correta, né? Ela estava completamente errada. E às vezes acontece isso na vida real, as pessoas descontam nos filhos os problemas que tem com os relacionamentos. E aí a gente vê que não fica ninguém feliz, né? Os filhos não ficam felizes, não sobra ninguém. Então, acho que também esse livro, ele traz um pouco dessa ideia de que a vingança não vai trazer a felicidade para ninguém. É um apanhado de muitas situações que mostram resultados de infelicidade. As tragédias gregas, elas tinham um determinado formato. Existiam os atores, que às vezes era apenas um ator que interpretava vários personagens, e também existia o coro. Às vezes tinha um ator e às vezes tinham mais. Mas existia uma coisa comum, que era o coro. O coro que era? Ele conversava com o ator em cena e ele falava coisas para o ator ou para o personagem, como se fosse uma consciência do personagem ali naquele momento. E, inclusive, o coro, ele coloca muito essa consciência explicitamente. Em determinado momento que a Medea confessa para os céus, digamos assim, ela está falando com Zeus sobre a injustiça que ela sofreu e que tudo que aconteceu e tudo que ela planejou, e o coro, ele retorna para ela, dizendo, já que nos fazes esta confidência, queremos, por nossa vez, dar-te um útil conselho, tomando a defesa das leis humanas. Não faças aquilo que premeditas. Então, existe essa reflexão, mas ela está cega, ela está surda para a reflexão, né? Ela está cega pelo sentimento de vingança.
Desde que Medeia conheceu Jasão, ela ficou cega. Primeiro foi cega de amor, depois foi cega de vingança. A partir do momento que conheceu Jasão, ela não teve mais domínio, um domínio racional sobre as coisas sensatas a serem feitas. Numa introdução dessa peça, há uma colocação de que quem colocou essa paixão na Medeia foi a Hera, que é uma outra deusa, como se fosse alguma coisa, um fator externo. Mas, ainda que seja um fator externo, nada justifica os limites em que a Medeia ultrapassou, argumentando para si mesma que era por amor, né? Porque ela faz o argumento para si mesma. Claro que não é justificável matar o irmão, matar outras pessoas, e inclusive os próprios filhos, né? Então a pessoa se justifica, ela se justifica e é fácil não ouvir o coro, é fácil não ouvir as vozes que estão dizendo para ela fazer o contrário, porque a partir do momento que ela se justifica, ela faz o que ela acha que vai acalmar o coração dela. E qual a importância desse livro ou dessa peça na literatura? Com relação à importância desse livro na literatura, eu não sou uma especialista em tragédia grega, mas entendo que é uma peça que aprofunda nessa densidade das características humanas, principalmente essas características más, né? A vingança, o amor exacerbado, a falta de controle, a falta de empatia. Então, é uma literatura que traz isso de uma forma teatral e, portanto, bastante poética. Por que nós recomendamos esse livro? Eu recomendo esse livro, ou na verdade é uma peça do Eurípides, Medeia, porque ela, além de trazer toda essa densidade, como você mesma mencionou, do ser humano, dos sentimentos do ser humano, ela também mostra o que se pensava naquela época, 500 anos antes de Cristo. Muitos daqueles conceitos em referência à mulher ainda perduram nos dias de hoje. Aquele sentimento de vingança, de amor, de louco amor, ele não se acaba, ele ainda é atual. Então, eu recomendo esse livro, embora ele tenha uma linguagem um pouco difícil às vezes, mas dá para se entender muito bem essa peça. Inclusive, essa peça, ela serviu de base para outras peças do Chico Buarque, que chama-se Gota d'Água. O final fica um pouco diferente, mas ela é baseada nessa peça de Eurípides. Essa peça fez muito sucesso na década de 70. E a Rede Globo, uma vez, fez um especial que chamava Medeia, com a Fernanda Montenegro no papel de Medeia, e também foi um sucesso na época, um final um pouco diferente. Eles transportaram aquela peça para a década de 60, por aí, 70. Ficou muito legal do jeito que foi feito. Fernanda Montenegro estava ótima no papel de Medeia. Eu recomendo esse livro um pouco como eu recomendaria a leitura de outras tragédias gregas, que a gente pode até vir falar. Eu acho que temos Édipo. São tragédias que elas exageram a informação para ressaltar aspectos da psicologia, da sociologia humana, e para a gente refletir sobre a sociedade, sobre aspectos psicológicos. Então, vale a pena ler, desde que seja uma leitura refletida, e não é uma leitura difícil, na verdade, embora tenha um texto um pouco antigo. Então, eu acho interessante essa leitura, acrescenta bastante na reflexão para a gente do cotidiano. Vamos ressaltar que, embora isso foi escrito há 500 anos antes de Cristo, hoje, se abrirmos o jornal, nós vamos ver que tem tragédias que você poderia considerar tragédias gregas, quando a filha manda matar os pais, que é o caso da Susana von Richthofen. É uma tragédia aquilo, porque é o sentimento ao extremo, que leva a pessoa a cometer atos que a gente não imagina. Como é muito difícil perdoar uma mãe que mata os filhos, também é muito difícil perdoar uma filha que mata os pais. Então, tragédias gregas existem, sim, no nosso dia a dia, infelizmente. E também, Marta, eu acho que traz as reflexões aí de quais são os conceitos de amor, o que é amor, diferenciação de amor com paixão. Vale a pena realmente pensar um pouco sobre isso e trazer para a realidade atual.
A dica de hoje do Ouvindo Livros é Medeia, de Eurípides. Agradeço a Maria Clara por bater um papo conosco sobre Medeia, de Eurípides. Obrigada, Maria Clara. E até o próximo Ouvindo Livros. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.